Bom dia. Bom dia aos irmãos, bom dia aos amigos presentes, bom dia aos nossos irmãos nas tendas. Forte abraço para os nossos irmãos. Nós continuamos hoje a nossa série de pregações, Daniel, um profeta em 3 tempos, onde a gente está fazendo uma exposição do livro de Daniel. E hoje a gente vai expor o capítulo 6 e o capítulo mais legal de Daniel, onde é relatado o episódio de Daniel na cova dos leões. Um capítulo que certamente narra uma história que a maioria de nós conhece, muitos de nós crescemos ouvindo essa história. Então é um privilégio e uma alegria, meus irmãos, poder expor para essa comunidade esse capítulo. Como é uma história conhecida, eu vou tomar a liberdade de fazer um negócio um pouquinho diferente. A gente não vai ler a história inteira primeiro e depois expô-la, nós vamos ler trechos, comentando à medida que a gente vai lendo, tá? Então, leia um pedacinho, comento, leia outro pedacinho e comenta. Antes, no entanto, que a gente comece a nossa leitura, eu gostaria de situar a nossa passagem historicamente e no livro de Daniel. Então, de forma literária, em relação ao livro de Daniel, como eu disse, esse é o 6º capítulo do livro, e é também a 6ª narrativa registrada nesse livro. E como 6ª e última narrativa, porque a partir do capítulo 7, o foco do livro muda, os irmãos vão perceber isso a partir de domingo que vem, o foco passa a ser nas visões do profeta Daniel, mas como a última narrativa, ela funciona também como uma espécie de fechamento dessa primeira metade, e um clímax dessa como ponto alto das outras narrativas. Eu não menti quando eu falei que era a narrativa mais legal. Em relação aos demais pontos do livro de Daniel também, essa é uma narrativa que encontra muitos paralelos com a narrativa da fornalha de fogo ardente, onde os amigos de Daniel são livrados por Deus. Nós vamos pontuar algumas dessas semelhanças à medida que a gente vai expondo o texto, tá? Então, ele fecha essa primeira metade do livro e marca uma mudança de tom no livro também. Em termos históricos, meus irmãos, a gente ouviu aqui na semana passada que Israel agora está sob o domínio de outro império. O império que levou o reino do sul, o reino de Judá cativo, foi o Império Babilônico. Esse Império Babilônico agora ele cai, ele cede e dá lugar ao Império Medo-Persa, da Média e Pérsia. E esse Império Medo-Persa, então, ele conquista a Babilônia por volta do ano 538 a.C., nas mãos do imperador Ciro. E o que traz para a gente uma questão histórica aqui, porque no capítulo 6, essa transição de governo acabou de acontecer, ou está acontecendo, mas o rei que é apresentado aqui é apresentado pelo nome de Dario. Então, você ouviu isso semana passada, mas se você não ouviu, eu repito aqui para você. É muito possível, os comentaristas vão concordar, que a gente esteja falando da mesma pessoa, que Dario seja uma espécie de título de Ciro, uma espécie de um outro nome, um nome de trono para Ciro. E sendo assim, se isso for verdade, o verso 28 do capítulo 6, que vai fechar a nossa narrativa, ele teria que ser lido assim: esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa, é assim que está na sua Bíblia, e deveria ser lido: prosperou no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro Persa. Muitas traduções em português, inclusive, trazem uma nota de rodapé, chamando a atenção para essa possibilidade. Outra coisa que é importante destacar, Israel já está há cerca de 70 anos no exílio. Então, Daniel, que era aquele menino que foi levado para a corte babilônica ainda jovem, ele está aqui já bastante idoso, tá, gente? Está aqui talvez com cerca de 80 anos, 70 alto, 80 anos, 80 e poucos anos. Então, as nossas figurinhas, de Daniel jovenzinho na cova dos leões, infelizmente, elas não estão exatamente exatas, tá? Daniel é um idoso aqui já, viveu muito tempo e andou muito tempo com Deus quando essas coisas acontecem. Vamos então passar para a leitura, gente? Nós vamos ler os primeiros 4 versos do capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel 6, verso 1 vai dizer: Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário. E o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino.
Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Até aqui, por enquanto, vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo que nos lembra a ressurreição de Jesus. Obrigado pela liberdade de nos reunir em torno do Teu nome para aprender a Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não somos capazes de ouvir a Tua voz, a não ser pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Nós não somos capazes de Te conhecer, a menos que o Senhor se revele a nós. E nós pedimos que o Senhor se revele pela Tua palavra, pela pregação do Evangelho. Me ajuda nessa tarefa e ajuda os meus irmãos, Senhor. Que a familiaridade com essa história não seja tropeço para nós, Deus. Que a gente não seja arrogante de achar que já viu tudo e sabe tudo. Mas que o Senhor ainda encontre em nós um coração ensinável, disposto a Te obedecer, disposto a praticar aquilo que o Senhor quer nos falar. No nome de Jesus. Amém. Bom, começamos a nossa narrativa, então, como eu disse, sob nova direção. O Império Medo-Persa toma conta do Império Babilônico e Dario, seu rei, está agora organizando a sua administração. E a gente encontra entre os seus governantes, aqueles que ele nomeia para administrar o seu reino, encontramos novamente Daniel. E não é exatamente uma surpresa, gente, que Daniel esteja entre esses responsáveis pelo reino, porque ele era parte do governo anterior, ele era parte da gestão anterior. Então, na corte da Babilônia, Daniel servia e serviu durante muito tempo. Ele foi levado cativo com esse propósito, inclusive. Ele foi preparado para essa função na corte babilônica, então não é surpresa que o rei Dario queira aproveitar algo dessa experiência, desse conhecimento adquirido ao longo dos anos no seu governo. E também não é de se espantar que Daniel se destacasse entre aquelas pessoas. Como eu disse, desde muito novo, ele foi aprendendo a cultura dos babilônios, ele foi aprendendo sobre a ciência da Babilônia. Ele era muito preparado para essa função, então não é exatamente uma surpresa que ele estivesse nessa corte se destacando. No entanto, a Bíblia é muito clara em dizer o porquê Daniel se destacava tanto. Está no verso 3, passa às vezes despercebido. Está no verso 3, a segunda metade, é porque havia nele um espírito extraordinário, na minha tradução, um espírito excelente. Você não consegue explicar Daniel só por meios humanos. Você não consegue imitar Daniel imitando somente o método de Daniel, comendo só legumes, bebendo só água, orando como Daniel orava, se vestindo como Daniel se vestia. Isso não vai fazer de você Daniel. Daniel era quem ele era, porque o Senhor era com ele, porque o Espírito de Deus habitava em Daniel. E por isso ele se destacava, e por isso ele podia ter se conduzir, essa sua condução irrepreensível. No verso 4 diz que procuravam encontrar alguma coisa contra ele, mas não encontravam porque ele era fiel e não havia nem erro nem falta nele. Porque Daniel se destacava entre aqueles governantes, o rei intentava colocá-lo sobre toda a terra, como governante de todo o reino. E é possível que o rei tenha externado esse desejo de maneira que os outros governantes sentem ciúme, sentem inveja e começam a maquinar, a planejar contra Daniel, mas como eu acabei de dizer, nada, gente, na conduta de Daniel o desabonava. Então eles vão ter que ser criativos. E a gente tem que dar o braço a torcer. Eles foram criativos. Veja o verso 5. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Qual que era o plano, gente? Eles entenderam que para chegar em Daniel, que para fazer Daniel ficar em problemas diante do rei, eles precisavam criar um conflito de interesse. Eles precisavam criar uma situação em que Daniel tivesse que decidir entre obedecer ao rei ou obedecer ao seu Deus. É muito significativo que eles soubessem dos costumes de Daniel, que eles soubessem da obediência que Daniel tinha à lei de Deus, e que soubessem que essa era a única forma que Daniel poderia ceder, que eles poderiam colocar algo contra Daniel, é se colocassem um conflito entre a sua fidelidade a Deus e a fidelidade ao rei.
Então, vamos ver como eles levam isso a cabo a partir do verso 6. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Essa saudação vai aparecer de novo, tá? Mais à frente. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deverá baixar um decreto, uma determinação real de que por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o decreto. Gente, que lei meia boca, né? Que leizinha safada, vamos combinar. Mas funcionou. Eles conseguiram convencer o rei com mentira, né? Eles falam para o rei que todos os governantes estavam de acordo com isso. A gente sabe pelo menos um que jamais estaria de acordo com algo assim. E segundo essa lei, gente, durante 30 dias, o rei Dario seria o único a quem se poderia recorrer para acessar o mundo dos deuses, por assim dizer. Os comentaristas vão concordar que o rei Dario não está aqui, nesse decreto, se divinizando. Tá? Ele não está se deificando, ele não está se equiparando a um deus. Os reis persas não tinham esse costume. Faraó tinha esse costume, né? Faraó era considerado um deus. Os reis persas conta a história que não. Mas, de fato, ao se colocar nessa posição, ele está, sim, arrogando para si algumas prerrogativas divinas, né? A ideia é que, durante esses 30 dias, ele seria o único mediador entre homens e deuses, e entre deuses e homens. O único elo, o único representante. Qualquer um que quisesse acessar um Deus teria que passar por Dario. Qualquer um que quisesse receber o favor de um Deus haveria que passar por Dario. É claro, gente, que tem uma enorme parcela de ego, de lisonja envolvida aqui, mas é possível também que Dario estivesse pensando politicamente aqui. Lembre-se de novo que ele acabou de anexar um grande império ao seu, e ele está trabalhando para unificar esse reino sob seu comando. Então, é possível que ele tenha visto também nessa lei uma oportunidade de se consolidar como figura autoritativa sobre aquele reino. Ele sendo essa única pessoa, as pessoas criariam o costume de vê-lo como esse representante. Fosse o que fosse, com lisonja, com utilidade, esse rei assina o edital e, segundo a lei dos medos e persas, ele não pode mais ser revogado. E agora existe um grande suspense no texto. O que será que Daniel vai fazer? Entre o verso 9 e o verso 10, a gente tem um suspense. E agora? O que Daniel vai fazer? Então, vamos ler, gente. O que Daniel vai fazer? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto. Em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graça diante de Deus. Foi isso que Daniel fez, gente. Deu uma bela banana para a lei de Dario e se manteve fiel ao seu Deus. Gente, como eu falei, Daniel é um idoso aqui, tá bem? Sábio, sapientíssimo, muito mais esperto que eu e com você. Porque você, como bom brasileiro, né, a gente fica pensando, não, para quê? De tantos jeitos, gente, de burlar essa lei, mas tantas formas de eu continuar orando a Deus e ficar de boa com a lei, né, sem Dario ficar sabendo. E Daniel certamente saberia, gente, todas essas formas, com certeza. Ele escolheu, gente, deliberadamente, continuar fazendo como ele sempre fazia. Daniel entendeu o que estava em jogo aqui, e algumas coisas a gente pode destacar que estavam em jogo aqui. Em primeiro lugar, estava em jogo o seu testemunho. Porque pense bem, é claro que ele poderia, gente, continuar orando a Deus sem Dario saber. É só ele fechar a janela e orar de madrugada. A gente é brasileiro, a gente pensa mais umas 30, né, formas de fazer isso sem levantar suspeitas. Ele podia fazer isso, mas imagina para os outros, para as pessoas que observavam Daniel, que sabiam que a lealdade dele estava em jogo, a fidelidade dele ao seu Deus estava em jogo. Imagina se eles veem Daniel e achando que Daniel estivesse parado de orar a Deus,
que isso ia fazer com o testemunho de Daniel, né, gente? Ah, você é fiel só até a página 2, né? Quando a aguinha esquentou ali, você logo parou de orar a seu Deus, 30 dias ali. Gente, Daniel sabia que o testemunho dele estava em jogo. E Daniel, gente, também não iria deixar de fazer algo que era da onde ele aprendeu durante toda a sua vida, de onde ele aprendeu a tirar sua própria força para viver ali naquele cativeiro. Daniel, gente, durante 70 anos aprendeu que nem só de pão vive o homem, né? Ele vivia de uma dieta super restrita, miraculosamente sustentada por Deus. Ele aprendeu que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como ele ia negar o seu Deus agora, nesse momento? Não, gente. Daniel entendeu o que estava em jogo, Daniel entendeu que aquela lei não era uma lei que ele estava vinculado, não é uma lei que ele precisava obedecer se ele quisesse se manter fiel ao seu Deus. E ele continuou orando com as janelas abertas voltadas a Jerusalém. E essa é uma outra questão que também ajuda a entender o que estava em jogo aqui. Por que Daniel orava com as janelas abertas voltadas para Jerusalém? Eu te convido a abrir comigo 1 Reis. Por que Daniel orava voltado para Jerusalém, gente? 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, gente, é a dedicação do templo de Salomão. Salomão constrói um templo a Deus em Jerusalém, e esse é o momento da dedicação do templo, a inauguração do templo. E Salomão, então, está fazendo uma oração, e a certa altura dessa oração de dedicação, no verso 46 do capítulo 8 de 1 Reis, Salomão vai orar o seguinte, preste atenção. Quando pecarem contra ti, o povo de Israel, tá, gente? Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima, na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, nos desviamos, agimos com maldade, e voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra dos seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu. Deus, ouve do céu o lugar da tua habitação, a sua oração, a sua súplica, defende a sua causa. Perdoa o seu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, e que eles alcancem misericórdia da parte dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque são teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, do meio da fornalha de fundir ferro. Centenas de anos antes, entre 150 e 200 anos antes, talvez, de Daniel, Salomão orou, gente, prevendo que o povo pecaria e que poderia ser levado em cativeiro. E Daniel lembra dessa oração, e Daniel lembra, olha, nós precisamos orar, porque nós somos levados cativos, a gente precisa se arrepender, porque nós somos levados cativos porque pecamos contra Deus. E Daniel, então, ora como Salomão tinha orientado, voltado para Jerusalém, pedindo perdão e clamando pela misericórdia de Deus. Gente, Daniel não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que Deus podia tirá-los daquele exílio. Por isso ele orava 3 vezes ao dia para que Deus se lembrasse do seu povo. Isso vai ser muito significativo mais adiante. Então Daniel tomou a sua decisão. Gente, e a partir de agora na narrativa, Daniel é um passageiro. As engrenagens foram colocadas em movimento. Daniel fez o seu único ato, talvez, a única participação ativa de Daniel na história. Você vai perceber agora que todos os fatos acontecem independente da vontade de Daniel. Como se o narrador quisesse nos mostrar que agora quem sobe ao palco é o próprio Deus. Ele é o ator principal dessa história. Mas vamos ver como ela se desenrola no verso 11. Então, aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu, certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe,
Ahá! Ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti nem do decreto que assinaste. Do contrário, faz as suas orações 3 vezes por dia. Esse exilado de Judá, gente, 70 anos servindo na corte, 70 anos sendo educado na cultura do império babilônico e mais tarde do império medo-persa, e Daniel ainda é um exilado de Judá. Esses homens tinham inveja de Daniel, mas tinham também o que modernamente a gente chamaria de xenofobia, né? Só porque ele é de Judá, ele tem que ser tratado, ele não pode ser superior a nós. E, ó, rei, vou te falar mais, tá? Não foi que Daniel tropeçou, não, tá? Não foi que ele orou ali sem querer, quando deu uma topada na pedra lá e pediu, Deus, me ajuda. Não, deliberadamente, 3 vezes por dia, Daniel faz as suas orações. Isso aqui é traição, rei. Isso aqui é sedição. Obediência deliberada. Ouvindo a notícia, verso 14, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens, verso 15, foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei, fica sabendo, é muito petulante, né? Fica sabendo que é lei dos medos e persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Não tem saída, gente, para Daniel. O homem mais poderoso do império mais poderoso, o único elo entre o mundo dos deuses e dos homens, durante 30 dias pelo menos, é exatamente o tipo de pessoa que eu queria tentando me livrar de problemas com a justiça. Mas esse homem não pôde fazer absolutamente nada. Porque existia uma lei, existe um conflito entre 2 leis. Você quer a lei dos medos e dos persas ou você quer ser fiel a Deus? Essa foi a escolha e Daniel escolheu. O rei escolheu errado e agora ele está pagando. Ele descobre que, embora semidivino, ele é absolutamente sem poder. Ele está humilhado pela própria arrogância. Nada pode fazer Dario, mesmo que ele quisesse salvar Daniel, verso 16. Então o rei, sem escolhas, deu a ordem, trouxeram Daniel, lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel, teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida, posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Gente, não falamos da cova ainda, né? Vamos falar um pouquinho da cova, para onde Daniel foi lançado. Gente, a cova era um buraco cavado no chão. A palavra tecnicamente mais precisa talvez seria poço. É o poço dos leões. Daniel foi jogado no fundo do poço. Literalmente, Daniel desceu ao fundo do poço. Como ele era velhinho, né, gente? Talvez não precisasse nem de leão, né? Era só jogar no fundo do poço. Estava resolvido. Mas não era a hora de Daniel. Deus protegeu Daniel, como a gente já vai ver. Mas então, gente, era um buraco escavado numa rocha, muitas vezes, algumas vezes feito de alvenaria, com espaço para bastante leão, de forma assim, que eles pudessem ser alimentados com os inimigos do rei. Gente, para todos os efeitos, gente, aquilo é um túmulo, tá? Não tem quem saia vivo daquele lugar. É impossível um homem ser jogado no fundo daquele poço com leões e sair vivos. Mas o rei ainda demonstra uma esperança. Na minha tradução fala, né, o Deus a quem continuamente serves, a quem serves continuamente te livrará, mas as outras traduções eu acredito que refletem melhor o que está acontecendo aqui. O rei tem uma única esperança, é que esse Deus te livre. Que esse Deus possa te livrar. O Deus que você serve, Daniel, a quem você escolheu servir, a quem você escolheu morrer servindo, possa te livrar. Então a pedra é colocada, né, para que não haja forma de escapar. Ela é selada para que seja crime, né? Qualquer um que mexer naquela pedra ali seria um criminoso. E o destino de Daniel está literalmente selado. O rei, então, passa uma noite miserável, insone, arrependido, preocupado com Daniel. Como eu fui deixar esses caras me enganarem? Por que eu fui fazer isso? Como que eu não pensei em Daniel? Será que Daniel está vivo? Será que esse Deus vai ser capaz de salvá-lo?
Então existe, gente, uma construção de novo para mais um grande suspense aqui nessa história. Verso 19, ao romper do dia, depois de uma noite miserável, o rei se levantou e foi depressa ao poço dos leões. Quando chegou ao poço, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-se dos leões? Essa é a pergunta que tem que ressoar, gente. Acaso? Será? Essa é a pergunta que a gente está esperando uma resposta. Literariamente, às vezes, a gente não consegue criar o suspense que essa cena merece, né? Mas talvez se fosse cinema, certamente esse era o momento daquele silêncio sepulcral, em que a câmera foca Dario, ele faz a pergunta, a gente vê nos olhos do ator que ele está em angústia, cansado porque não dormiu à noite. A câmera então foca a cova dos leões. Ela dá um plano mais afastado, foca Dario, foca a cova. Nada acontece. Dario então baixa a cabeça, começa a ir embora. E aí ele ouve. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aí a música do John Williams sobe, aquela felicidade. Ó rei, vive para sempre. Eu falei, né, gente, que essa saudação apareceria de novo, né? Ela apareceu na boca dos sátrapas. Por que isso é importante, gente? Porque era a saudação protocolar. É assim que você se dirigia ao rei nos dias normais da sua vida. Daniel passa a noite num poço com leões e na hora que o rei chama ele, ele cumprimenta o rei como se estivesse batendo ponto na segunda-feira de manhã. Ó rei, vive para sempre. Gente, tamanho foi o livramento que Daniel está tranquilo. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, verso 22, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada a inocência em mim diante dele e também diante de ti. Não cometi delito algum, ó rei. Eis a resposta: acaso o seu Deus pôde livrá-lo? Está aí sua resposta, rei. E é interessante que o rei faz essa pergunta chamando Deus de Deus vivo, né? Algo muito particular dessa passagem do livro de Daniel. Um contraste, quase não sabemos se intencional ou não, mas com os deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, que foram adorados na corte do rei Belsazar, relato que ouvimos na semana passada. Esses deuses não seriam capazes de livrar Daniel. Um rei semidivino, o elo de ligação entre deuses e homens, não foi capaz de livrar Daniel. É preciso que o Deus, Senhor da vida, o Deus vivo, é preciso um Deus desse tamanho para operar esse milagre. E Daniel encontrou exatamente isso no seu Deus. Deus se mostrou o Deus vivo ao livrar Daniel da boca dos leões, meus irmãos. E Daniel fala exatamente isso com o rei, porque foi achada a inocência diante dele, diante do Deus. Daniel sabia a ordem, tá, gente? Primeiro é Deus. Então, eu fui primeiro de tudo, eu estou vivo aqui porque eu fui achado inocente diante do meu Deus. E, em segundo lugar, rei, eu também fui achado inocente diante de você, e eu não cometi diante de você delito algum. Daniel fala claramente, né, que desobedecer essa lei não era formalmente delito algum, dado que era uma lei impensada e refletida, sem propósito. Verso 23, então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque ele havia confiado em seu Deus. A gente lembra imediatamente da fornalha ardente, né? Aqueles homens saem da fornalha com as suas roupas intactas, os seus cabelos não estavam chamuscados, e nem cheiro de fumaça se achou naqueles homens. Daniel foi achado sem ferimento algum, porque Deus, assim como na fornalha ardente, foi para junto de Daniel naquele poço. O seu anjo que aparecera a Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, apareceu também a Daniel na cova dos leões, e ele fechou a boca do leão. Deus estava com Daniel, e Deus quis livrar Daniel. E eu acredito que o final do verso 23 é o centro dessa passagem. Daniel foi tirado da cova e não se acharam ferimento, porque havia confiado em seu Deus. Daniel crera que seu Deus seria capaz de salvá-lo, dado que ele era inocente diante de Deus, diante dos homens, e porque ele colocou a sua fé em Deus, Deus o salvou.
Deus salvou Daniel, Deus se mostrou capaz de salvar Daniel, Deus se mostrou como Deus vivo de Daniel. A história continua, verso 24, por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e mulheres. Vocês não queriam a lei dos medos e dos persas? Pois é. É isso que a lei dos medos e dos persas exigiam, que as famílias fossem junto. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Gente, não é que os leões estavam de barriga cheia, não. Não é que eles olharam para Daniel e falaram assim, não, hoje não, já tive muito, da azia. Tá. Não, gente, eles estavam famintos, prestes a abocanhar quem passasse por lá. Não fosse o anjo do Senhor fechar a sua boca. E então, assim como no capítulo 3, de novo, mais uma semelhança com o episódio da fornalha, o imperador do maior império vai baixar um decreto a respeito do nosso Deus. Verso 25, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, seu domínio durará para sempre. E ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, o persa. Gente, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, olha esse decreto, gente. O homem mais poderoso, do império mais poderoso, que está anexando geral, que está mantendo Judá cativo, o povo de Deus cativo. Olha o que ele fala sobre Deus, gente, sobre o nosso Deus. Agora, talvez mais impressionante, gente, do que ele ter visto isso em Deus, é o fato de que Deus, essa mão invisível, que está conduzindo todos esses acontecimentos dessa narrativa, que ele se permita, ou que, na verdade, talvez ele mesmo se alegre de ser identificado. Deus soberano se alegra em ser identificado como Deus de Daniel. Deus associa o seu nome, o seu santo nome, com o nome de um ser humano que lhe foi fiel e que confiara nele. Gente, pensa o tamanho disso. Deus de Daniel. Você já pensou para quantas pessoas o nosso Deus é o seu Deus? Quantas pessoas conhecem a Deus por meio de você, gente? Como é que Dario podia saber que o Deus é o Deus vivo, que esse Deus permanece para sempre? Como ele poderia saber que esse reino não será destruído, que esse domínio durará para sempre? Como ele podia saber que esse Deus faz sinais e maravilhas? Gente, ele soube por Daniel. Deus, às vezes, não te colocou na corte mais poderosa do mundo, isso é para muitos poucos, só teve um Daniel no mundo que ele escolheu e colocou o seu espírito extraordinário sobre ele. Mas onde você está, meu irmão? Onde você está? As pessoas estão dando glória ao Deus do Regis, ao Deus do Aender, Deus do Jorge, ao Deus da Arline. Deus escolheu associar o nome dele com o nosso. Não seriam os representantes que eu escolheria, tá? Nenhuma ofensa a vocês, mas não seriam os representantes que eu escolheria. Eu não seria o representante que eu escolheria. E Deus se permite ser o Deus de Daniel, e a fidelidade de Daniel é testemunho para esse rei. Agora imagine você, um judeu, 500, 600 anos antes de Cristo, levado cativo por Babilônia e ainda longe da sua terra natal, seu coração quase vacilando. 70 anos é muito tempo, gente. 70 anos é muito tempo. Ou Deus esqueceu a gente aqui nesse poço desse exílio, ou Deus não é capaz de nos salvar. Não vale mais a pena, gente, ser fiel à lei de Deus. Olha para onde a gente está. Deus não vai cumprir a sua promessa. E aí eles, de repente, ficam sabendo do decreto. Nabucodonosor, olha, ninguém aqui no meu reino pode blasfemar o Deus dos judeus. E aí um segundo decreto, anos mais tarde, Dario, novo imperador,
aquele que despojou o reino da Babilônia. Olha, todos tratem o Deus dos judeus, o Deus de Daniel, com reverência. Você consegue imaginar o efeito que isso tem, gente, no coração de uma pessoa? E aí você escuta que um judeu igualzinho a você, na corte desse rei, saiu ileso do poço dos leões, de onde ninguém saía ileso. Gente, está claro o que o narrador quer produzir aqui nos judeus, nos exilados que ouviram essa história, gente. Eles têm que ouvir, gente, Deus é capaz de nos salvar. Irmãos, Deus é capaz de nos salvar. Igreja Esperança, Deus é capaz de nos salvar. E por isso, meus irmãos, mesmo que pareça que demore, vale a pena se manter fiel a esse Deus. Deus vai colocar na sua vida e coloca, muitas vezes, situações onde a sua lealdade a Deus vai conflitar com a sua lealdade a esse mundo, aos poderes desse mundo. Nesse momento, se você não se lembrar que Deus é capaz de te salvar, meu irmão, sua fé vai se lá. Você precisa confiar em Deus como Daniel confiou em Deus. Nós somos chamados a imitar Daniel. Mas eu quero te ajudar a trazer isso para um pouco mais perto de você, e eu vou fazer isso recontando essa história. Aí você fala assim, não, não é possível. 28 versículos, você vai contar a história tudo de novo? Não, mas calma. Eu vou contar essa história brevemente, mas eu vou omitir todos os detalhes, tá bom? E eu quero que você escute essa história com atenção para ver se ela vai te lembrar de alguma outra coisa. Então, eu vou contar a história de Daniel na cova dos leões para você de novo. Um judeu, nascido sob o domínio de um império estrangeiro, vivia uma vida de muita integridade, obedecendo com zelo à lei do seu Deus e cultivando uma profunda vida de oração. Esse judeu desperta, então, o ciúme dos líderes do seu tempo, que o entregam para ser preso e morto. E ele, então, é condenado sob um governante relutante, mas o que o condena a si mesmo. Esse judeu, em quem ninguém conseguiu achar defeito ou falha, foi lançado num túmulo, para todos os efeitos, num túmulo escavado em uma rocha. E uma pedra foi rolada para que esse túmulo fosse fechado, e essa pedra foi selada para que o destino dele não fosse alterado. Só para que, numa bela manhã, esse homem saísse ileso e o seu segundo estado se tornasse melhor do que o primeiro. De quem eu estou falando, gente? Estou falando de Daniel. Mas estou falando também de Jesus. Gente, as semelhanças desse relato com a vida do Senhor, elas são tão óbvias que às vezes a gente fica assim, nossa, como eu não vi isso antes? Se essa passagem, gente, é um chamado para imitar a fé que Daniel teve, para ter a confiança que Daniel teve, na capacidade que Deus tem de nos salvar, se nós somos chamados a imitar Daniel, agora a gente descobre quem é que, mesmo sem conhecer, Daniel imitava. E não é surpresa, meus irmãos, que um homem escolhido por Deus, habitado pelo Espírito Santo, disposto e dedicado a obedecer à lei de Deus e a se permanecer fiel, não é surpresa que esse homem vá se parecer com Jesus, ainda que esse homem tenha vivido 600 anos antes de Jesus como homem pisar nessa terra. A gente descobre que Daniel foi Jesus para Dario. E a gente descobre, então, que a gente, na verdade, está sendo chamado a imitar aquele que é maior que Daniel. É como se Daniel pudesse falar junto com Paulo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, assim como os judeus, gente, ouviram aquela mensagem e falaram assim, não, Deus ainda é capaz de salvar, meu irmão, no poço desse exílio que a gente está hoje, Deus é capaz de te salvar. Deus não esqueceu, ainda que ele pareça demorado, gente, Deus é capaz. Mas você pode falar, com uma certa razão, que eu roubei na história, porque Jesus morreu, né? Deus não fechou a boca do leão na hora que chegou a vez de Jesus. Mas é esse exatamente o ponto, gente, que torna Jesus maior que Daniel. Quando foi a hora do Filho amado de Deus passar pela sua provação, o pai dele não fechou a boca do leão, porque Jesus levou as bocadas
os arranhões, as feridas que estavam reservadas para Daniel. E para mim, para você e para você. Quando chegou a hora, gente, porque Jesus era maior que Daniel, Deus não fechou a boca do leão e Jesus sofreu a angústia, a dor, até o final, até a última gota ele bebeu aquele cálice, gente. Porque era isso que eu e você merecíamos, ele estava representando a mim e a você, ele não merecia nada daquilo, nem um açoite, nem uma cusparada, nada. Tudo era para mim, tudo era para você, tudo era para Daniel. E aí Jesus sofre na boca daqueles malditos leões, que eram muito maiores do que os leões que Daniel enfrentou, gente. Jesus enfrentou o maldito leão do pecado, o maldito leão desse mundo, da nossa carne, o maldito leão de Satanás, Jesus enfrentou. E parecia que esses leões tinham prevalecido contra Jesus, mas assim como Daniel, gente, numa manhã de domingo, como esse domingo, Jesus sai daquele túmulo ileso, melhor, com o corpo glorificado. Vocês estão entendendo, gente? Jesus tirou o poder do leão, gente. Porque se tudo que o leão pode fazer é rasgar esse corpo mortal, essa carne e esse sangue, está perdido. Porque isso aqui não é nada mais. O corpo que tem para mim, o corpo que tem para você é outra coisa. O que esse leão vai fazer? Que poder que ele tem? Não se engane, gente, eles ainda mordem, tá? Esses leões ainda mordem, é por isso que Pedro pode falar. Olha, orai e vigiai, porque o seu inimigo, como um leão, anda em derredor, buscando quem possa devorar. Gente, mas eles só podem rasgar isso aqui, ó. Só podem rasgar isso aqui, gente. Por causa de Jesus, nós fomos unidos na semelhança da sua morte, nós também seremos na semelhança da sua ressurreição. E aí você fala assim comigo, Regis, mas eu tenho medo de leão. E eu falei, eu também. Significa que você está vivo e que você tem juízo. Regis, eu tenho medo que chegar na minha hora, eu não vou ser igual ao Daniel. Gente, eu também tenho. Se chegar numa questão extrema como essa. Gente, mas deixa eu te falar, a Bíblia é muito feliz em registrar que o único homem que achou que estava preparado, a única que ele registra, né, falou assim, não, Jesus, eu vou com você até a morte. Ele achava que ele estava preparado, esse homem negou Jesus 3 vezes, diante da possibilidade de ser preso. Mas esse homem mais tarde foi restaurado, e conta a tradição que ele corajosamente pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de morrer igual ao seu Senhor, que é o apóstolo Pedro. Né? Então, gente, não diz respeito ao que você acha ou ao que você não acha a seu respeito. A chamada é, permaneça fiel. Creia que Deus é capaz de salvá-lo. E deixa Deus, gente, levar a história. É Ele que está sob o controle de qualquer maneira. A graça de Deus escolheu a véspera de uma Páscoa, né, uma semana antes de uma Páscoa. Meus irmãos, que Páscoa. Que oportunidade a gente vai ter de lembrar daquele túmulo vazio na semana que vem. E junto como igreja, lembrar do Deus de Daniel, nosso Deus, o Deus de Jesus, que nos salva para a sua glória, que é capaz de nos salvar, que livrou do poder dos leões. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou o seu único filho, Deus, mas o Senhor o deu, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito. Ó Deus, perdoa, Senhor, tua igreja, me perdoa, perdoa meus irmãos. Como Daniel orava por perdão pelo seu povo cativo no exílio, Deus, nós oramos por perdão, Senhor, porque o nosso coração esfria com uma facilidade muito grande. Ó Deus, com uma facilidade muito grande, a gente esquece que o Senhor é um Deus capaz, que o Senhor é um Deus que tem todo o poder para nos salvar desse poço em que nós nos encontramos hoje, Deus. Ó Deus, aviva o coração da tua igreja hoje, Deus, para que a gente aguarde, Deus, com expectativa, Senhor, o fim desse exílio, a nova Jerusalém que desce do céu, Deus, a nossa cidade que a gente aguarda, Senhor. Aviva a tua igreja, Deus, encoraja a tua igreja, Senhor, diante das provações de todos os dias, Deus.
para que a gente seja fiel como Daniel foi fiel, Deus, porque o Senhor ainda é o Deus bom para nós, como o Senhor foi bom para Daniel. O Teu Espírito habita na Tua igreja hoje, como Ele habitou em Daniel, Senhor. Muito obrigado por isso, meu Pai. Deus, nos renova, Deus, a nossa confiança em Ti, renova a nossa fé em Jesus Cristo, Deus, que despojou o poder dos leões. Obrigado, Senhor, porque Ele saiu vitorioso, Deus, na manhã daquele domingo. Pela graça do Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos novamente perdão, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Excelente oportunidade de você participar da ceia do Senhor agora, de você lembrar desse corpo partido, desse sangue derramado. Use esses momentos, Deus, enquanto nós somos dirigidos num cântico, para cantar junto, ou se você quiser orar ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo que Deus reavive de novo a sua confiança nele, assim como Daniel pôde confiar nele. Mas participe, irmãos, peça perdão, corrija com o Senhor e participe com a alegria da ceia do Senhor.